E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Vou fazer uma entradinha aqui nesses segundos finais. Enquanto você vai chegando aí, vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal, vai assinando as notificações, clicando em notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi. No canal aqui eu trago análise gráfica para você todos os dias. Todos os dias eu estou subindo uma aula aqui, estou deixando uma dica, estou trazendo para você o melhor que existe na análise gráfica para opções binárias, para você aprender de uma vez por todas como operar e saber o que você está fazendo na frente do gráfico. Fechou o movimento, ó. Gente, você escutar passarinhos cantando essas coisas, não liga não, tá? Amanhecer do dia é uma festa desses passarinhos, então eu faço o quê, né? Eu fecho tudo aqui, mas eles estão tão alegres lá que o som às vezes passa, né? Pelo meio do espaço aqui e chega até vocês. Ó, região de resistência, possibilidade de venda nessa região, eu acho que não tem nada aqui de extraordinário, né? Uma entrada simples, bem feita. Agora, existe uma diferença de uma entrada simples, bem feita, e de uma entrada onde você acha que é simples, acha que é bem feita, e aí toma o loss. Tem muitas pessoas que elas falam assim: ah, professor, eu sei operar suporte e resistência, mas quando eu vou operar não dá nada certo. Ah, professor, eu sei fazer marcações. Eu estou falando seguidores do YouTube, tá? Ah, eu sei fazer marcações, mas quando eu vou fazer minha entrada não dá certo. Ah, professor, eu sei como analisar o gráfico, só que quando eu vou operar não dá certo. Então eu escuto isso direto e eu sempre falo, olha, você tem que aprender a analisar o gráfico. Por quê? Existem dois tipos de pessoas, tá? Existem dois tipos de pessoas. Esses dias eu falei sobre os dois tipos de pessoas, né? O pessoal gostou, acho que foi no domingo. E eu vou sempre procurar trazer essas pílulas assim de reflexão. Então existe dois tipos de pessoa. Aquela pessoa que analisa o gráfico, ele é um analista gráfico, e tem a pessoa que é a chamada apostadora. Por que apostadora? Porque ela aperta o botão e não sabe o que está acontecendo. O analista gráfico, ele tem o entendimento gráfico, ele tem o entendimento das técnicas e ele sabe para onde o gráfico vai. Aquele que é o apostador, ele não sabe nada sobre análise, ele apenas imagina, ele sabe que ele tem que apertar um botão, ele sabe que ele tem que clicar aqui e ele de forma aleatória ele faz suas entradas. Tem também esse analista, é aquela pessoa que estuda, que se aplica, que entende os movimentos, que raciocina o gráfico. E tem o apostador, que é aquele que simplesmente falam para ele assim, ó, você tem que apertar o botão para cima ou para baixo e você pode ter seus resultados. Então existe uma diferença gigantesca, daquele que sabe e o que não sabe o que é análise gráfica. Então essa diferença é gritante e é visível. Como que eu sei a diferença de quem realmente é um analista, quem sabe fazer análise do gráfico, quem sabe operar, e quem é simplesmente um apostador que aposta o seu dinheiro apertando para cima ou para baixo? Estão nos resultados, né? A diferença está nos resultados. Então, quando eu trago resultados dos alunos, o pessoal, tem muita gente que se assusta. Tem muita gente, por exemplo, que entra aqui para baixar, fazer o download do e-book e fala assim, professor, eu fico assim abismado, me incentivo quando eu vejo resultados dos alunos. Por quê? Porque eles buscam resultados, eles buscam entendimento. Quando você entra aqui no meu canal do Telegram, como que você entra no canal do Telegram? Você pode acessar o canal do Telegram pelos links que estão abaixo de todas as videoaulas que eu subo, ou aqui no canto superior direito, ó, você tem link do treinamento, link do Instagram, link do Telegram e meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida em relação a esse entendimento. Então, quando você acessa lá o Telegram, o que acontece? Aqui está o e-book, né, para você baixar, você vai clicar nele e vai abrir os dois links. Tem muita gente que entra aqui para baixar e ela chega aqui e vê, né,
o aluno operando e mandando resultados, ó, com calma e técnica, mesmo tendo volatilidade, buscando 2-0. Então as pessoas veem os alunos batendo meta, aqui o José, o Rosivaldo batendo meta 3-0, depois 5-0, e eles falam assim, puxa, eu não consigo fazer isso. Ó, o Rivanildo aqui batendo meta, aqui é o Lucas, ó, batendo meta, $12 para conta, é isso aí, Lucas, aluno novo. Aqui você vê o Júnior aqui, ó, fazendo um 7-3, batendo meta. Você vê as aulas que eu subo aqui para o YouTube, eu deixo tudo aqui, né? Aqui o Djalma, ó, batendo meta, uma entradinha só aqui, ó, R$1.300, tá bom, né? Uma entrada só, é isso que é um operador. Aqui é o Hernani, ó, falando que ele operou no temido OTC, batendo meta, que faz 1 mês e 5 dias que ele não sabe o que é um loss. Isso, gente, é normal para quem tem entendimento. Esse aqui é o Jair, ó, gráfico é vida, operando com consistência. Estou mostrando para isso para incentivar os alunos. Tenham persistência, estudem, treinem na demo e se eu conseguir, vocês também vão conseguir. O Jair, ó, para vocês terem uma ideia, né, ele já tem uma carreira consolidada em outra área e tal, e ele já é aposentado. Então, olha que coisa linda, olha que sequência linda, batendo meta, fazendo o que ele tem que fazer tranquilamente, e ele mesmo fala, ó, se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Então não há limite para a idade, para aprender, para saber o que fazer. Aqui é a Joyce, ó. Não estou te enviando todos os dias meus resultados, mas praticamente todos os dias seguindo gerenciamento, como pode ver na foto, até em OTC, tá vendo? E assim vai, os alunos batendo meta. Então tem gente que se assusta com isso. Aqui é o Paulo, ó, batendo meta, coisa linda. Gente, isso aqui não é questão de se assustar, isso aqui é questão de entender que aquele que quer analisar, aquele realmente que quer ser um operador gráfico, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não faz as coisas por aposta, ele clica no botão quando ele sabe o que o gráfico está fazendo. Essa é a grande diferença, em relação àquele que sabe interpretar o gráfico e operar um suporte de resistência de forma correta, e aquele que faz do gráfico uma aposta. Faz do gráfico uma aposta, ou seja, ele nem imagina o que pode acontecer, mas ele aperta o botão para cima ou para baixo. E aí ele transforma a vida dele num apostador e não numa pessoa que é um analista gráfico, que sabe analisar e sabe o que está fazendo. Então, pense bem o que você tem feito. Por que será que você tem errado tanto? Por que será que você não consegue sair do lugar? Será que é porque você tem sido um apostador e na verdade você não sabe analisar o gráfico? Então você tem que aprender, você tem que ter consciência dos seus erros, você tem que estudar de forma correta, um método que te ensine, um método que te mostre um passo a passo para que você entenda como fazer análise. E é para isso que eu tenho um treinamento, justamente para você que tem esse interesse em aprender a acelerar seus resultados de uma forma lógica, racional, sabendo analisar o gráfico de forma correta. Bom, já operei aqui GBP-JPY, vamos ver um outro ativo aqui, ó, GBP-JPY, Euro-GBP, ó, gráfico chegando nessa região, deixa eu dar uma olhada. O que temos daqui para trás? Não temos nada, então vou fazer uma venda nessa região. Não tinha nada lá para frente, ó. Cadu, há possibilidade de um rompimento nessa região? Há possibilidade de um rompimento nessa região. Porém, contudo, todavia, eu vendo toda a movimentação do gráfico e aquilo que ele me apresenta, eu não vejo força suficiente no ativo para ele romper a região. Porque, tecnicamente falando, regiões como essa, se você analisar totalmente o gráfico de forma correta. Quando eu falo analisar o gráfico totalmente ou de forma correta, é você entender o gráfico dentro do contexto. Regiões como essa, se você analisa o gráfico dentro de um contexto, fazendo a análise de setor por setor, interpretando o gráfico de forma correta em região de suporte e resistência, 80% desses movimentos são falhos. Tá lá, ó, entrada perfeita. Qual foi minha entrada aqui? Simples, ó. Região de resistência,
gráfico chegou à região. Cadu, mas isso aqui ó, não é um candle de força? É um candle de força, mas por que ele não rompeu? Porque ele fez uma exaustão ali no movimento. É uma exaustão de movimento, é como esse candle aqui, ó. Você fala assim, Cadu, isso aqui não é um candle de força? Por que ele não rompeu essa região? Porque é uma exaustão no movimento. Diferente de um candle como esse, que é um candle de ignição de tendência. Diferente de um candle como esse, que é um candle de ignição de tendência. Então você vai entendendo as movimentações gráficas, você vai entendendo a forma como o gráfico vai trabalhando e você vai compreendendo de forma tranquila como fazer sua análise. As questões de candles, né, as chamadas velas, ela é a última coisa que a gente vê no gráfico. Então, quando eu aperto o botão, é porque existe a convicção da movimentação dentro do contexto gráfico. Então, por isso que eu falo sempre para vocês. Quer saber analisar o gráfico da forma correta? Quer saber como analisar o gráfico? Quer saber como operar o gráfico da forma correta? Aprenda a interpretar o gráfico da forma correta nas regiões lucrativas do gráfico. Quais são as regiões lucrativas do gráfico? Regiões de suporte e resistência. Você quer saber ler o gráfico de forma correta? Acompanhe o contexto do gráfico. Compreenda os movimentos do gráfico. Compreenda a lógica da movimentação do gráfico e você vai entender o que ele está fazendo. Ó, então, entradinha em GBP, JPY, entradinha em Euro GBP. Agora vamos para mais outro ativo. Ó, Euro USD. Vamos ver o Euro USD aqui que nós temos no mercado, Euro USD. Eu tenho uma região aqui abaixo, ó. Tem essa região aqui e tem essa região aqui, ó, onde eu posso pensar em uma possibilidade de fazer aqui uma correção no gráfico. Mas ele tem que chegar aqui, né? Ele tem que chegar aqui. Então, qual seria a diferença de uma pessoa que realmente analisa o gráfico e uma pessoa que vê o gráfico como uma aposta? É você ter disciplina, você aplicar o seu conhecimento nos momentos certos, na hora exata de fazer o seu trade, aguardar a melhor oportunidade. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa região que o gráfico pode fazer, pode segurar o gráfico. Eu tenho essa região aqui e eu tenho essa região aqui. Cadu, então nessas três regiões ou nessa região total, porque ela engloba uma região. Para mim, isso aqui é uma região. Tudo isso aqui é uma região. Analisando a região como um todo, eu tenho esse espaço de movimentação que eu posso trabalhar o gráfico. Se eu vejo preço máximo e preço mínimo e vejo região que eu posso trabalhar o gráfico, por que eu vou ficar apertando o botão sem disciplina? Eu tenho que aguardar o máximo o encaixe do contexto para eu fazer uma entrada, para eu fazer uma compra ou uma venda na região de acordo com o contexto gráfico. Então eu tenho que aguardar a movimentação para isso. Se o gráfico fizer movimento que me mostre a possibilidade de uma compra ou de uma venda na região, eu faço a minha entrada. Caso contrário, não tem entrada. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, tem entrada de compra aqui. Muito complicado fazer uma entrada de compra aqui. Aí você fala assim, poxa, Cadu, mas padrão martelo aqui na região, um martelo na região de suporte, eu não teria que comprar? Tecnicamente sim, mas quando existe contexto para isso. E aqui eu não estou vendo um contexto claro para comprar. Tanto é, olha o que está acontecendo com o preço. Ele subiu direto o movimento? Não. Tá brigando aqui na região, ó, tá vindo abaixo, tá subindo, tá descendo. Então o que eu faço? Eu aguardo o movimento, eu espero o movimento. Se o movimento sai da região e ele não me mostra possibilidade nenhuma, tudo bem, eu perco a oportunidade, mas não perco o trade. Ó, preço subindo tranquilamente, continua o movimento. Agora sim eu posso pensar em uma compra aqui nessa região. Agora eu vou pensar numa compra. Cadu, por que você não fez a compra ali na região?
Porque existiam movimentos ali que poderiam me tirar do trade. Ó, e olha só, quando eu olho o gráfico eu não vejo nada aqui, ó. Qual que é a próxima região que pode segurar o meu trade? Essa região aqui, ó. Então eu vejo espaço para o gráfico caminhar. Quando ele mostrou ali o martelo naquela região, eu vi regiões próximas que poderiam segurar o preço. Regiões de indecisão no mercado. Então todas as vezes que eu vou fazer movimento de tendência, eu tenho que interpretar o gráfico. Eu tenho que interpretar o contexto, como ele está trabalhando, eu tenho que interpretar as regiões, eu tenho que fazer um apanhado geral de tudo aquilo que o gráfico está fazendo. Ó, e ele está brigando aqui na região. Ó. Vamos ver o que vai acontecer? Mais um pouquinho para cima para a gente sair positivo. Vamos lá. 0 a 0. Aí você fala assim para mim, onde ele segurou no mercado aqui? Tem alguma região que pode ter segurado ele? Não. Isso aqui é a volatilidade do movimento. Ó. Tá vendo como que o gráfico está fazendo candles como esse? Ó? Por quê? Porque ele usou de muito esforço para fazer o gráfico chegar na região que ele queria e ele não conseguiu. Então isso acontece normalmente, não é um erro de análise, é uma questão gráfica que acontece. Ó, ele está fazendo aqui o fechamento de um triângulo. Ó. Então ele pode fazer essa movimentação aqui para fazer o seu desfecho. Fiquei no 0 a 0, né? Até os últimos segundos aqui estávamos ganhando, tranquilo, né? Entendendo, ó, GBP JPY entrada perfeita, GBP Euro GBP entrada perfeita. Aqui fiquei no 0 a 0 nessa continuação de movimento e o gráfico continua subindo, ó. Ele está brigando ali para o preço, ó. Tanto é que ele subiu, né? Tanto é que ele terminou um candle positivo e aqui um candle positivo. Se eu tivesse entrado, se ele tivesse aberto exatamente no fechamento do candle, teria sido uma entrada aqui perfeita. Bom, o gráfico ainda está perdendo força ali na região. Deixa eu dar uma olhada o que ele está fazendo ali. Ó, ele está brigando nessa região aqui, ó, está perdendo força na região. Como eu falei para vocês, ele mostra praticamente uma movimentação ali de triângulo, né? Essa movimentação mostra a possibilidade do gráfico fazer movimentos de alta, de baixa na região. Então eu tenho que ficar atento nessas movimentações. Agora aqui, por exemplo, poderia até pensar aqui, deixa eu dar uma olhada em uma movimentação de alta ali. Deixa eu ver o que ele pode me mostrar. Uma movimentação de alta ali. Por quê? Para ele chegar, no mínimo, até 50% aqui do mercado. Ó. Olha como é importante a interpretação gráfica. Qual que é o 50% do mercado? É aquele movimento ali. Ó. Aqui é o 100%. Eu falo todos os dias para quem me segue aqui. Por isso, se inscreve no canal, ative o sino de notificações. É muito importante você acompanhar as aulas, a didática aqui. Todas as vezes que eu olho o gráfico, eu vejo o seu movimento de 100% e 50%, independente como ele está trabalhando. Por quê? Porque o gráfico marca essas regiões para mim. Então eu tenho regiões de desequilíbrio, eu tenho regiões de equilíbrio, eu tenho regiões lucrativas e aquelas regiões que eu entendo onde o gráfico tem que transpassar para fazer correções ou continuidade de movimento. Então, sabendo e entendendo o gráfico dessa forma, tá lá, ó, entrada perfeita. Eu consigo fazer as minhas operações de forma lógica, intencional, com razão e entendimento. Por isso que eu digo, você é um trader iniciante, você está começando agora, você quer aprender como fazer? Saiba como interpretar o gráfico da forma correta nas regiões lucrativas, ou seja, nas regiões de suporte e resistência. Isso vai te dar um entendimento tão grande do gráfico, você vai conseguir compreender a movimentação do gráfico de uma forma tão lógica que até você assusta. Os alunos, eles falam, né? Professor, apliquei um padrão de vela numa região de suporte e resistência tão perfeito que até eu me assusto. Eles se assustam com a evolução conforme eles vão aprendendo. Então,
Aqui no YouTube eu deixo essas super dicas, essas análises, essas aulas para você de forma gratuita aqui, onde vai clareando um pouco para você sobre o que é uma análise gráfica. Só que lá no treinamento eu entrego ouro, né? Eu realmente ensino como funciona o gráfico, realmente ensino um passo a passo e você tem o suporte diretamente comigo. Então, ó, o gráfico continua fazendo a sua movimentação de triângulo, né? Ó, ele está ainda brigando aqui na região de triângulo. Trabalhei nessa região de 50% de equilíbrio aqui. Fiz minha entrada em EURUSD. Tinha feito a entrada de continuação aqui, né? Mas por causa de um momento de execução nessa região aqui, ó, acabei ficando no 0 a 0. Aí em EURUGBP fiz essa outra entrada em região de resistência. GBP, JPY, essa outra região de resistência. Era para ser um 4 a 0, né? Mas por causa da execução aqui ficou em 3 a 0 mesmo. Então, quer aprender como fazer análise correta? Quer ser um analista gráfico? Alguém que sabe analisar o gráfico e sabe como operar o gráfico e deixar de ser um apostador? Tanto é, ó, essa entrada que eu fiz aqui, o que aconteceu com o gráfico? Continuou caindo. Ó. Se você estivesse operando em qualquer outro mercado, Forex ou índice, ó, você estaria ganhando. Porque a entrada aqui é de reversão de tendência. EURUGBP, se você tivesse entrado aqui, ó, também no mercado, índice, Forex, qualquer mercado, você estaria até agora ganhando na entrada. Por quê? A entrada é de reversão de tendência. Então no treinamento você vai entender todos esses detalhes, tudo aquilo que é preciso para você ser consistente. E tem o suporte diretamente comigo, tá bom? Você que quer vir para o treinamento? Te espero aqui do outro lado. O acesso pode ser feito a qualquer momento, nos links aqui abaixo da descrição ou aí no banner do canal. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Continuo te vendo aqui no YouTube, amanhã às 18 horas e 15 minutos. Então, deixe seu like, deixe seu comentário, clique em notificações para você não perder nenhuma aula e eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!